Oi, tudo bem? Quem falou é o Gabriel. Estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é sobre não deixar teu telefone. Não, na verdade não. A minha irmã está vindo. O vídeo é sobre 6 passos para a mudança, 6 passos corretos, éticos e morais para tu contemplar a tua mudança. E o primeiro passo deles é a pré-contemplação, onde os seus pensamentos estão em cautela, longe da perspectiva de vida, longe da perspectiva de mudança. Você nem tem noção daquilo ainda. E as emoções estão no estado de medo, desconfiança, onde você sente receio de fazer as coisas. Porque você não tem total compreensão de tal modo e ainda começa a ter um pouquinho de receio nesse quesito. E o seu comportamento é de paralisia, incomodado, tranquilo, mas sem ação. Está incomodado, mas sem ação. Então a gente está sem contemplação da realidade ainda, está sem um presbítero para tu ter um conhecimento da ação. O segundo passo é a contemplação, onde nesse estágio os seus pensamentos estão em ceticismo, resistência, onde você ainda está cético daquela situação. O que seria cético? Seria algo, por exemplo, como resistência sobre critérios da sua autonomia, digamos assim, da sua perspectiva, da sua opinião. Tu já sabe que aquilo tá ali, mas tu ainda tá aí contemplando, tá entendendo, agora tá virando cético, gente. Tá começando a entender o que tá acontecendo aos poucos. Então o ceticismo é um processo de contemplação, um processo de compreensão da realidade. Eu acho que seria esse o principal ponto. E as suas emoções estão em ressentimento, fazendo um rompimento de quem você era antes, porque isso vai começar a contribuir para tu ter um processo de autoconhecimento, onde você vai ter um pouquinho mais de leveza naquilo que você está fazendo e um pouquinho mais de ceticismo mesmo para si mesmo. E o seu comportamento estará em resistência, estará em proteção, estará em me proteger como primeiro caso e segundo caso também, para você não precisar ser autodestruído por si mesmo. E o terceiro passo é planejamento, onde você vai se preparar, basicamente, onde você vai criar um sistema, um plano, uma ação da onde você quer ir, quem você quer se tornar. E nesse estágio, seus pensamentos estão em ansiedade, você fica meio com uma perspectiva meio negativa daquilo que pode acontecer, mas ainda assim você já está melhor que o primeiro e o segundo passo, onde você já tem um pouquinho mais de contemplação daquela situação e um pouquinho mais do planejamento para aquela ação. E onde você também está suas emoções estão em ansiedade, como eu falei, seus pensamentos estão muito em dúvida, muito confuso, muito será que eu faço, será que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer, será que isso vai me gerar? E isso fica muito nítido em todas as pessoas que terminam um relacionamento ou quando estão prestes a começar um relacionamento, por exemplo, porque elas ficam em dúvida se isso vai valer a pena e depois tu fica em dúvida por que eu fui fazer aquilo, por que eu fiz aquilo, e tu fica com um sentimento negativo, e daí para tu mudar essa dúvida do início e do final você tem que entender seus sentimentos e suas emoções para que você crie um novo paradoxo dentro da sua cabeça e acabe transformando um pouquinho mais em outras energias aquela energia ruim que estava acontecendo. E o terceiro o comportamento, é claro, dessa quarta parte, dessa terceira parte é preparado, mas ainda não produtivo. Já está começando a fazer atitudes, mas ainda não tem uma produtividade. Não foi para a ação, ainda está na planejamento. Então já entendeu que a pré-contemplação é situação de medo, onde você está paralisado. A contemplação você começa a entender um pouquinho mais. Seus sentimentos estão mais em cautela, receio. E na preparação você já está com uma ansiedade para colocar em prática, você já sabe o que tem que fazer, porém ainda você não faz. E nesse quesito você fica um pouquinho se rebatendo com uma negatividade persuasiva, digamos assim. E o quarto passo é a ação, onde você começa a agir, onde você começa a impelir as situações,
onde você vai para o campo de batalha, onde você bate de frente com as coisas, onde você vai para a vida real. E nesse estado, suas emoções estão em ansiedade positiva, com uma auto-receio em estou fazendo, estou conseguindo, estou começando a agir. Onde começa a aparecer pequenos gatilhos de negatividade, mas como é que a sua ação começa a agir, essa negatividade começa a baixar e você começa a ficar melhor. E seus pensamentos agora estão em clareza, porque tudo está começando a acontecer de uma maneira coesa e progressiva, onde você começa a entender um pouquinho mais por que está acontecendo e o que você está fazendo está dando resultado. E o comportamento é de eu ir lá e fazer, o comportamento é de ir lá e eu produzir, o comportamento é lá e eu tomar a ação para que gere uma reação. E aí eu consiga analisar um ponto crucial dentro daquela circunstância habitual que você está indo, digamos assim. E o quinto passo é a cautela na ação perto da contemplação. O comportamento, digamos assim, a manutenção do comportamento, a manutenção da situação como um todo. E nesse parâmetro você já está mais feliz, você só está manutenziando, só está fazendo a manutenção daquele processo onde você já está entendendo que isso é gradual, isso vai evoluindo. Porém, você nunca pode deixar de fazer a manutenção desse quesito, porque pode gerar cautela demais e negatividade pode começar a aparecer. Então você tem que estar sempre cuidando, analisando, entendendo, fazendo o próximo passo, fazendo o outro, para que você consiga seguir fiel na sua ação e para o seu objetivo de vida. Nesse estágio você está na emoção você está com confiança, você está pragmático, estratégico melhor, você sabe fazer, você já está com total confiança naquilo que você está fazendo, porque aquilo já está gerando resultado e aquela manutenção do que você está fazendo agora é mais uma precaução para que não comece a agir outras coisas e comece a não acontecer. E o seu comportamento é de produtividade, porque você sabe o que está fazendo, você já tem uma noção, você já sabe como fazer novamente. E a produtividade nesse quesito é muito importante, porque começa a gerar resultado. Gerando resultado gera confiança, e gerando confiança seus pensamentos estão em sabe fazer. Você sabe compreender, você já sabe quais estágios tem que seguir, você já se entende como pessoa, você já não tem mais aquele sentimento de medo, ou de ansiedade, ou de cautela que você tinha, você já tem só mais uma manutenção daquele cuidado repentino que você tem que ter sempre com qualquer coisa que você vai fazer. E o sexto e último passo é a terminação. Onde as suas emoções estão em satisfação, onde você fica tranquilo, onde você já sabe que foi feito, você já sabe que a mudança aconteceu e você está feliz por isso. E os pensamentos são estão em foco naquela ação. Eles estão onde é que você desejava que eles estivessem, você já chegou naquele lugar, você já sabe como é que é. E os seus pensamentos estão em tranquilidade, estão em foco, estão com cautela, estão felizes por quem você se tornou a partir daquela ação lá atrás da pré-contemplação, depois da contemplação, depois do planejamento, depois da ação. Daí com o manuseio dos comportamentos da cautela, da ideia da contemplação mesmo, né? E agora com a terminação você começa a ter mais cuidado, você começa a ter mais um pouquinho mais de ansiedade, um pouquinho mais de felicidade, satisfação pelo que você fez e sabendo que você fez certo. E o comportamento torna generoso com os outros porque você já tomou ação e você já sabe que isso tudo foi para sua melhora. Quando você entende essas coisas, você até melhora porque começa a gerar um sentimento de emoção e você já está feliz porque você já atingiu outro patamar. Quando começa a acontecer isso, você fica tranquilo, porque os passos mais difíceis são você pré-contemplar aquela ação. A partir do momento que você está contemplando, você já começa a ter um pensamentinho um pouquinho maior, sua cabeça já começa a se agir. E no planejamento você começa a entender alguns quesitos, por exemplo, como eu posso fazer, só que ainda está naquele receio, está aquele medo de fazer. E na ação você começa a fazer, você começa a ter resultado, você começa a ficar mais confiante, você começa a ter mais produtividade. E na manutenção, você faz a manutenção para que não corra longe das linhas, né? E nesse processo você já está tendo resultado, você já sabe como é que faz,
você apenas nivela o equilíbrio entre todas as emoções, os comportamentos e os pensamentos, para que eles não cheguem em outro lugar e você acabe não conseguindo o objetivo. E a terminação é o processo de felicidade extremo, onde o seu comportamento está muito feliz por causa das outras pessoas e dentro disso você fica tranquilo, porque você fica menos pragmático, menos machucado, menos isso. Você fica mais feliz consigo mesmo e começa a refletir nas outras pessoas, esse comportamento que você começou a adquirir lá atrás na pré-contemplação. E esse foi o vídeo, muito obrigado por você estar até aqui, eu acho muito difícil, mas são 6 estágios da mudança e eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado pelo tempo, pelo joinha, se inscreva no canal e deixa o like.